Jeremias. Nós estamos lendo sobre a vocação de Jeremias, mas não é bem sobre isso que desejo falar nesta noite aos irmãos. Mas o último versículo lido, aleluia, que foi o versículo de número 12, esse é o ponto-chave da nossa pregação nesta noite. Não é bem a vida de Jeremias, mas a ação de Deus naquilo que ele fala. E disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, o cumprimento da palavra de Deus: passará o céu e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. É preciso, irmãos, nós compreendermos um pouco, nesses 25 minutos que nos restam, é preciso compreendermos de que todo ser humano na face da terra, todo ser humano na face da terra é criatura de Deus. Ninguém veio do macaco, ninguém veio da onça, ninguém veio de leão, de maneira alguma. Mas todos nós somos criaturas de Deus, proveniente ou procedente da criação. O Criador, ele criou Adão e Eva, e deste casal, no crescimento da raça humana, somos descendentes. Irmão, desculpe, tossir um pouco. O irmão trouxe um copinho d'água, eu agradeço. Chegar aqui um copinho d'água para a gente, eu agradeço. Então, irmãos, Deus, na criação, houve a queda do ser humano. Resumindo, os irmãos compreendem a história da origem e da queda da raça humana. Houve a queda da raça humana, e logo todos foram destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, nasceram no pecado. Mas Deus criara o homem no estado de perfeição. Deus criara o homem no estado de perfeição, para louvor e adoração a Deus. Para louvor e adoração a Deus. O objetivo: louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Mas os homens, na sua natureza pecaminosa, desviaram-se pelos caminhos que desagradam ao Senhor nosso Deus. Daí veio a necessidade de Deus, porque a princípio o que falava mais alto eram as obras, mas pelas obras o homem pecou, que foi a desobediência, foi uma falta de obra, de fidelidade. Aí Deus, de forma maravilhosa, vendo que o homem pelas obras não teria condição, aí Deus traz o Cordeiro, Jesus Cristo, para que nós alcancemos, para que nós pudéssemos alcançar a salvação pela fé.
E logo, a fé sem as obras é morta. Logo, o espelho da fé são as obras. É o que mostra. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelas obras sabereis a fé de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a ação do homem no pecado é sempre de desviar-se. Nós estamos nos dias, os dias difíceis na terra, onde eles comemoram as festas juninas. Direcionada, ou melhor dizendo, devotada por aqueles que são seguidores da idolatria, do pecado. Fazem essa devoção a um servo, com o nome de um servo de Deus, que por trás deste nome existe um ídolo pagão que já existia há muitos anos antes de Cristo nascer. Os religiosos trouxeram os nomes bíblicos dos servos e servas de Deus e aplicaram como rótulo no ídolo pagão, para que fosse aceito pelos cristãos, para que fossem aceitos pelos cristãos, por aqueles que devotavam, que ensinavam o nome de Cristo, que falavam do nome do Senhor Jesus como Salvador. E como a mente humana é muito fácil de ser levada, de se deixar distorcer, com o decorrer dos anos, eles foram mudando a verdade. Os irmãos, imaginem que nesses dias que se fala muito nas fogueiras, aqueles mais antigos na religião do costume das fogueiras, eles dizem: não foi porque quando Isabel foi ter João, quando ela estava grávida, ela acendeu um fogo como sinal pelo nascimento dele. Mas eu pergunto aos irmãos: e o Antônio, que eles comemoram no dia 13, foi também no nascimento? E o Pedro, o que é que tem a ver com a fogueira? Então, irmãos, eu havia começado a dizer que eles pegaram os ídolos pagãos e colocaram como rótulo o nome dos cristãos, para que desse credibilidade a uma fé falsa e alimentasse isso no meio do povo. Mas Deus não se agrada. Jeremias, lá na Babilônia, durante o período do cativeiro, Jeremias fala quando Israel vivia em luta, em batalha, em peleja e distanciado do caminho do Senhor. Os irmãos abrem no livro do profeta Jeremias e vejam o capítulo de número 7,
7. Então está aí, a vontade de Deus era trazer o homem do pecado para a adoração a Ele, tirar o homem do caminho errado, tirar o homem do caminho perverso, do caminho da idolatria, do caminho da maldade e trazê-lo de volta à casa do Senhor para adorar ao Senhor. A vontade de Deus, no versículo, ele é bem claro. Ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por esta porta para adorardes ao Senhor. Tinha muitos irmãos que entravam na porta para adorar ao Senhor, mas estavam distantes da adoração verdadeira ao Senhor. Muitos religiosos nos dias de hoje proclamam uma fé, uma religião, mas estão distantes da verdadeira adoração ao Senhor. Mas Deus, pela sua palavra, continua advertindo. Vejamos o que ele diz. Versículo de número 3, quem passa a ler? Bem alto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Melhorai, na tradução contemporânea diz: emendai o vosso caminho. Emendai, porque o caminho está quebrado, o caminho está partido, o caminho está torto. Melhorai, porque o caminho está cheio de dificuldade, está andando, aleluia, cocheando em dois pensamentos, está com um pé dentro e um pé fora. Melhorai o caminho, emendai o caminho. Aleluia. Escute bem. Não vos fieis, ou seja, não confiai em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Há muitos: irmão, aqui é o templo do Senhor, aqui é a casa do Senhor, aqui é o templo de Deus, templo do Senhor é este. Quando ali não há adoração ao verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Não tem remendo. Tem negócio de pastor emendar e remendar, não. Tem negócio de crente emendar e remendar a palavra, não. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Não há emenda disso. Vejamos. Quem vai ler para nós? Durante esse período, Jeremias vê a situação do povo. E quando a gente vê a situação dos que andam errado, o que é que a gente faz por eles? Ora. Não é assim? Quando a gente vê o errado, a gente faz o quê? Ora. Ou não é assim? É um dever nosso orar. Até que Deus mande parar de orar certamente. Ou não. Porque não adianta você orar e dizer: mas não aconteceu. Não, Deus mandou você realizar, mandou você orar. Porque só vai acontecer
aquilo que você está pedindo na oração, se estiver dentro da vontade de Deus. Se não tiver, você vai orar até morrer, até se mudar para a glória, mas não acontece, porque só acontece se estiver dentro da vontade de Deus. Deus não faz nada contra a sua vontade. E como? Vai não. Vai. Tem que estar dentro do plano de Deus. É Bíblia. Não estou criando história não. Olha o que é que Deus responde a Jeremias. Vamos ler capítulo 7 de Jeremias e o versículo de número 17. Não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Irmãos, Aleluia. quando o tipo da Jeremias está orando por esse povo, mas no versículo de número 16, Deus diz: porquanto não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Eu não vou te ouvir nessa oração. Mas Senhor, por que o Senhor não vai me ouvir nessa oração? Aí Deus diz assim, ó: não vês tu que andam fazendo nas ruas de Judá e em Jerusalém? Não está vendo não? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres, as mães, amassam a farinha para fazer os bolos, para oferecerem a rainha dos céus. E depois da rainha dos céus, a quem mais? A outros deuses. Não tem o nome dos outros deuses não, viu? Libações a outros deuses. Aí os irmãos observem esse quadro aqui com rótulo de cristianismo, com rótulo. Rainha dos céus, que era Samíramis, a virgem babilônica com Tamuz, o menino no braço. Era uma deusa adorada na antiga Babilônia, chamada de Rainha dos Céus. No dia 31 de maio eles fazem a coroação, a Rainha dos Céus, com a queimagem de flores, a primeira oferenda, e com o rótulo de uma serva de Deus santa, aleluia, de uma serva de Deus obediente, de uma serva de Deus fiel, chamada Maria. Eles pegam o nome de Maria na Bíblia do cristianismo e colocam como rótulo na deusa pagã, rainha dos céus da antiga Babilônia, para enganar os cristãos. Ora, isso aqui foi muito tempo antes de Jesus nascer. Eles já faziam isso. Está pensando que fogueira é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem? Antes de Jesus nascer já tinha essas oferendas aos deuses da antiga Babilônia. Aí eles fazem o primeiro sacrifício à rainha dos céus. Logo em seguida, a outros deuses com o mesmo propósito, com a mesma massa, com a mesma farinha, com o mesmo preparativo, com o mesmo fogo. Aí eles oferecem a Antônio,
Aí eles oferecem. Louvado que o chamam de o Deus casamenteiro, que é para alegrar logo os jovens se enganar, atrás de um bom casamento. Aí depois eles vêm com o rótulo de São João, João Batista, o arauto de Cristo, o precursor de Cristo, o último profeta do Antigo Testamento, o homem da verdade. Aí eles pegam o nome, tiram e colocam no rótulo dos deuses pagãos, oferecendo libações, sacrifício a outros deuses. E assim fazem com São Pedro, da mesma maneira. Eles trocam, aleluia, para enganar. A Bíblia diz que, se possível, enganarão até os escolhidos. Aleluia. A igreja, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela tem o seu nascimento no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Jesus disse que ia ao Pai e não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria o Espírito Santo. Na descida do Espírito Santo nasce a igreja de Cristo, pela graça, pela fé. Aleluia. Remida, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Depois de muita luta, quando foi a descida do Espírito Santo? Em que ano foi? 33, no ano da morte de Cristo. 33, era de Cristo. A igreja passou 3 séculos lutando pela sua sobrevivência e se espalhou nas cidades europeias, foi crescendo. Chegou o Evangelho em Roma pelo apóstolo São Paulo, considerado na Bíblia como o apóstolo dos gentios. Pedro era o apóstolo da circuncisão e Paulo o apóstolo dos gentios. Ali nasce um evangelho genuíno. Ali nasce um evangelho, louvado seja Deus, de entendimento e sabedoria. E vai à igreja lá no 3º século, chegando ao 4º século, é quando eles implantam, faz a mudança. A mudança, eles oficializam 397 anos depois de Cristo, eles oficializam a religião romana. Mas até então a igreja vivia puramente um cristianismo de fé pela palavra. Ao decorrer de anos, ela foi mudando gradativamente. A doutrina da igreja substituída por dogmas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós encontramos aqui, irmãos, eu gostaria que os irmãos lessem como Deus quer a verdadeira adoração da nossa parte. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos ler Deuteronômio 26 e 10. Quem encontrou, leia. Deus quer uma adoração fiel, verdadeira.
sincera, e não uma falsa adoração como nós estamos vendo nos dias de hoje. São muitos irmãos que andam através da falsa adoração, da qual foi proibida por Deus. Irmão, idolatria, irmão, é coisa proibida por Deus, proibido. E a palavra diz: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Jesus, eu creio. Proibido. Hoje eu escutei uma coisa interessante de uma irmã, dizendo que tem uma criança pequenininha assim, na escola. Aí foram fazer a quadrilha. Aí a criança disse: eu não vou não. Aí os colegas perguntaram. A professora nem insistiu, porque a professora sabe que ele é evangélico, os pais evangélicos. Aí os coleguinhas perguntaram: por que você não vai? Ele disse: porque eu sou evangélico. Desse tamanho. Porque eu sou evangélico. Ensina a criança no caminho que deve andar. Enquanto isso, irmãos, existem pais evangélicos, entre aspas. Evangélicos, entre aspas. Que até roupa de quadrilha compra para o filho dançar. Até roupa de quadrilha compra para o filho dançar. Chapeuzinho de palha, chapeuzinho com trancinha, roupa xadrez. E ainda diz que não tem nada não, que é uma criança. Não tem nada não, que é uma criança. Ora, Deus escolheu a criança desde o ventre para adorar. Idolatria não é idolatria. Deus não se agrada. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Quem vai ler para nós? Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Levítico capítulo 26, versículo 1. Quem vai ler para nós? Não farás para vós ídolos, nem levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis sepultura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Está vendo aí o negócio? Vamos ver. Deuteronômio 11, versículo 16. Guardai-vos que os vossos corações não se enganem, e vos desviem e sirva a outros deuses, e vos incline perante eles. Está pensando que o teu coração não te engana, não é? Ninguém confie no seu próprio coração, não. Coração é mole. Coração da gente é mole. Porque é que quando Deus trouxe sobre a terra o primeiro juízo, qual foi o primeiro juízo que Deus sobre a terra? O dilúvio. O dilúvio. Mas quando Deus trouxe o dilúvio, Noé era homem sincero, íntegro e fiel. Mas tem coração mole. O coração da gente é enganoso. E Deus sabendo disso, disse para ele: faz a arca. Quando a arca estava pronta, Deus disse: agora entra os animais na arca, os pesados embaixo, os outros no meio, as aves no de cima. Agora fecha a porta da arca, vede ela por dentro, porque eu, o Senhor, vou vedar por fora. Porque Deus sabia que quando Noé visse o clamor do povo lá fora, visse o clamor do
aleluia, subir nas águas e todos iriam morrer, porque ia misturar o pecado com a santidade, com a separação. Eles estavam dentro da arca e escaparam porque eles estavam separados dos que estavam lá fora. Se misturasse, morria todo mundo. Se misturar a igreja do Senhor nos dias que nós estamos vivendo, se acaba todo mundo. Deus não quer mistura na sua igreja. Deus não quer mistura. Não adianta que não quer mesmo. É Deus que não quer mistura. É mesmo. Amém, Jesus. Glória a Deus. É pecado tocar um pandeiro, pastor? Não, para adorar o Senhor. Mas o mesmo pandeiro está lá no mundo tocando samba para o povo, ele está misturado. O pandeirista e o pandeiro não servem para Deus. As coisas que são sagradas ao Senhor é para louvar o Senhor. A guitarra para louvar o Senhor, para louvar o Senhor. É mesmo. O pandeiro para louvar o Senhor. A bateria para louvar o Senhor. Com toda sorte de música para louvar o Senhor. Mas se for tocar para o ídolo, está misturado. E Deus não aceita. Não serve. Ah, mas não tem nada não, só um pouquinho, eu vou olhar a quadrilha só um pouquinho, não tem nada não, mas está tão bonito quando você está olhando, você está curvado perante o sacrifício idólatra. É mesmo, Jesus. Amém. Não porém coisa amarga perante os meus olhos, disse o salmista. Não vou colocar. Quando você se retém, é proibido comer pamonha, pastor? Não. É proibido comer canjica? Não. É proibido comer vinho assado? Não. Agora, se a canjica for oferecida ao ídolo, é proibido. Se a pamonha for do ídolo, é proibido. Se o milho assado for do ídolo, é proibido. Se alguém chegar para você e disser, tome a pamonha de São João, manda ele levar e dar para João comer. Não é dele? Você vai comer a coisa dos outros. Se é de São João, leve para ele. Porque ela está oferecida ao ídolo. Ela está oferecida ao ídolo. A canjica, se ela for oferecida ao ídolo, se é a canjica de São João, está oferecida ao ídolo. Só comer em casa, somente. Nada oferecido ao ídolo, irmão, nós podemos participar. Que consensuar A casa de Deus. entre a luz E as trevas. e as trevas. Aleluia. Vem Corinthians. É uma pena que as horas já se passaram, para que a gente pudesse ainda ver mais sobre isso. Glória a Deus. Eles tinham, irmãos, vários ídolos, dos quais eles ofereciam. Eles tinham o Astarote, ou Astarte, tinham Baal. O Astarote era um deus fenício. Eles tinham Baal, que também era Deus da Fenícia e das tribos cananeias. Tinha o Baal Peor, que era o Deus dos Moabitas. Tinha o Camós, que era o Deus dos Moabitas. Dagon,
Deus dos filisteus, a Diana, deusa dos Efésios, aleluia, Moloque, Deus dos Amonitas, e assim sucessivamente, aleluia. Para cada tipo de adoração eles tinham um Deus. Então, irmãos, mudaram o nome desses deuses e colocaram neles o nome de cristãos, que morreram pelo Evangelho, que lutaram pela força da graça do Evangelho de Cristo, que são santos, que estão no paraíso, que merecem respeito, que merecem consideração. São Pedro, São Paulo, São João, aleluia, santos do Senhor, que merecem consideração e respeito. E não adorar. Mas pegaram o nome deles e colocaram como rótulo nos deuses pagãos. Mudaram o nome dos deuses pagãos. Aleluia. Glória a Deus. O Netuno, que era um deus dele pagão, era o barbudo branco, com a barba grande, branca, com a chave na mão. Era o chaveiro. A essa função eles tiraram o nome de Netuno e na igreja colocaram São Pedro, que é o chaveiro da porta do céu. É o que eu estou dizendo, os irmãos. Pegaram o nome dos cristãos, dos verdadeiros homens de Deus, como rótulo, colocaram no Deus pagão. Para cada sacrifício, eles têm um Deus diferente. Se tem problema nos olhos, eles têm uma cega para ele recorrer a ela, chamada Luzia. Se tem problema de ferida, ele tem um chagado de ferida chamado Lázaro para recorrer a ele. Se vai fazer uma viagem, eles têm um Cristóvão para recorrer a ele. Pescador é o Pedro. Pois é. Mulher grávida, ele tem a senhora no compadre. E por aí, irmão, eles vão misturando. Eles vão misturando. E nós precisamos ter cuidado, irmão, para não nos envolver. Amém, Jesus. Nós somos chamados por Deus para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Não vá se envolver por aí, parar nesse negócio, olhar para o dedo, olhar não sei o quê. Não, irmão. Nosso negócio é com o Senhor Jesus. Nós não temos nada com isso, não. Olha, eu posso comer milho nessa época. Qual o problema de eu comer o milho assado nessa época? É a época do milho. Eu vou comer milho no mês de setembro? Só se for de irrigação. A época é essa. Não tem pecado nenhum. Agora eu não vou comer o milho de São João, porque é dele. O dele é dele. Se é dele, dê a ele. Agora o que eu compro na feira com o meu dinheiro, eu posso comer. Ou se alguém me der, eu como, mas que seja o milho, não de São João. Dê para mim, que sou José. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é necessário nós entendermos isso. É uma pena que muitas pessoas se deixaram envolver. Os irmãos saibam disso. A igreja romana
no princípio da fé, era verdadeiramente cristã. Se você não sabe, conheça a história. Era verdadeiramente cristã, seguia e obedecia a doutrina dos apóstolos, crescia muito. Porém os homens foram quem foram mudando a história. Aí eu pergunto, se aquela igreja mudou, e essa daqui, se não tiver cuidado, muda também. Se nós olharmos para a nossa igreja nos dias de hoje, está aqui um dos mais antigos aqui em Alagoa Nova, ele sabe que no princípio não era como nos dias de hoje, já tem uma mudança. E se a gente não tiver cuidado, a coisa vira o avesso. E quando Jesus voltar, ele vai cobrar. Ele vai dizer, como diz lá em Apocalipse, né? Como é que ele disse para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, escrevendo as cartas às 7 igrejas da Ásia? Qual foi, aleluia, a acusação contra a igreja de Laodiceia? Quem se lembra? Eis que tu nem é quente, nem é fria, é morna. Por isso vomitar-te-ei da minha boca, porque não é quente nem fria. A igreja de Laodiceia era uma igreja, aleluia, vamos dizer assim, denominacional, aceitando tudo. Se está com um grupo, ela procede daquele jeito. Se está do outro jeito. Se está junto com esta igreja, é o chamado ecumenismo. Precisamos ter cuidado. O que é de Deus, nós aceitamos. Que não é, você precisa ter coragem. Uma certa vez, eu fui chamado para a inauguração de um projeto numa cidade. Era um projeto infantil, onde estavam se aproveitando uma creche que estava parada, e ali o juiz daquela cidade, ele começou a criar aquele projeto. Um projeto interessante em prol dos meninos de rua, que iria trazer aquelas crianças. E ali ele convidou muitas pessoas capacitadas, professores, pessoas capacitadas e voluntários, para fazer um trabalho de ajuda àquela comunidade infantil. E aquele projeto foi brilhante. E no dia da inauguração do projeto, eu fui convidado também para ministrar aula naquele projeto, aula teológica, ensinar os meninos a teologia cristã. Que hoje em dia, muitas escolas por aí dizem, tem aula de religião. Irmão, mas só uma religião predomina na aula. Só uma religião é quem pode predominar na aula. Não é para ser nas escolas aula de religião, é para ser aula teológica. O ensino teológico, teologia, estudo das coisas de Deus ou da palavra de Deus. Independente de religião. E eu fui para ministrar para aquelas crianças, biblicamente, essas coisas. Mas no dia da inauguração, estava ali muita gente forte, desembargadores, pessoas importantes do poder judiciário, e era a inauguração do projeto. E estava também um sacerdote, e eles abriram espaço para o sacerdote
que estava presente trazer a sua expressão acerca do projeto. E o sacerdote pegou um galho de pião roxo, que já estava na mão de alguém que vinha com ele, e molhou no caneco d'água e saiu sacudindo o povo. Depois fez as suas preces e ali mandou que todos pegassem na mão um do outro para fazerem uma reza. E o juiz saiu pegando na mão do outro, os homens importando na mão do outro, e saiu arrodeando o cerco. Quando chegou na minha mão aqui, quis tirar a mão para mim, eu disse: eu sou evangélico. E me calei, podia torar no meio da canela. Eu não estava obrigado a fazer o que ele queria, não. Eu simplesmente, com muita educação, olhei para a pessoa que dirigiu a mão para segurar na minha mão para eu entrar na mesma reza dele. Ele disse: eu sou evangélico. Pronto. Eu quis dizer com isso: respeite a minha posição, que eu vou respeitar a sua. Pode fazer o seu trabalho, não tenho nada com isso. Agora eu não vou me envolver. Eu não tenho nada com isso, com o trabalho dele, nem com fogueira, nem com reza, nem com nada. Pode fazer à vontade. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não vou me envolver, porque a minha fé diz para mim que o Senhor Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. E os desobedientes, os irmãos já sabem pela palavra qual é o destino. Eu segurei o batente. Quando ele terminou o trabalho dele, o juiz que estava ministrando disse: agora vamos ouvir o pastor da Assembleia de Deus. Aí Deus fez como disse a Jeremias: e porei na tua boca, não temais quando estiver perante eles, porque porei na tua boca as minhas palavras. E quando eu terminei de falar, uma chuva de palmas. Aí eu disse no meu coração: a honra e a glória é para ti, Senhor. Não tenho nada. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo é para Deus. É, Jesus, é verdade, Jesus. Vamos encerrar com o último versículo, e aqui a gente fica, que a hora passou e eu não percebi. Mas vamos encerrar. Isaías, gostaria que lesse Isaías 45 e 20, e vamos ler também Isaías 42 e 8. Primeiro 45 e 20. Quem encontrou? Aqui, José, microfone. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem procissões de imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam um Deus que não pode salvar. Escutaram bem? Congregai e vinde, vós que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens e esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Está na Bíblia. 42 e 8, outra pessoa lendo, Isaías 42 e 8, quem encontrou? Eu sou o Senhor. Deus diz: eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Não tem. O meu louvor não darei a outro. Digo.
a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele vela sobre a sua palavra para fazer, portanto, irmão, tenha cuidado. E muita gente que pensa que pecar é só adulterar, roubar, matar. Qualquer ato de desobediência a Deus, irmão, é pecado. Seja de qualquer coisa que for, qualquer ato. Nós não podemos nesses dias vacilar. Você vai receber convite, não tem nada não, pai. Deixa a criança dançar a quadrilha lá. Sangue de Cristo tem poder. Na escola não tem nada não que a criancinha tem, irmão. Tem. Não deixe não. Honre o nome do seu Deus e serás honrado por ele. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Amanhã na praça aqui, na feira, nós temos um culto pela manhã. Culto. Na próxima semana, no outro sábado, amanhã à 8, temos a vigília. Na vigília, nós convidamos o nosso irmão Lenaldo, o presbítero lá que está em Cacimba Dentro. Ele é de revista em Cacimba Dentro. Lenaldo, ele vai vir trazer uma palavra. Também vem com ele o jovem Alisson de lá, também vai pregar também na vigília. E nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus em nome do Senhor Jesus. Dessa vez eu quero ver quem tem pulmão para glorificar a Deus e para pregar, porque som não tem na vigília, o som é da garganta. Ninguém vai fazer vigília aqui com som para não perturbar os vizinhos. Amém? Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Não precisamos colocar som alto aqui não. Aqui não vai ter som de qualidade nenhuma, só o som natural. Em nome de Jesus. Então, teremos em nome do Senhor Jesus esse trabalho amanhã aqui da feira. Vamos agradecer. Nosso irmão Gonzaga vem orar ao Senhor. Amém. Começa às 22 horas do dia 27. 22 horas, 10 horas da noite. E mano, a hora não tem hora para terminar não. Até de porque manhã. se, olha, veja bem, vigília eu costumo marcar a hora de começar, não costumo de terminar. Não costumo marcar a hora para terminar a vigília. Por quê? Vou explicar. Porque se chegar aqui na vigília, ao invés do povo estar orando, tiver tudo dormindo, cochilando, eu encerro a vigília, vamos para casa. Porque o lugar de dormir é na cama em casa. Não é aqui na vigília. Agora, se a vigília estiver no fogo, aí nós vamos ter o que vencer. Amém? Agora, se for para dormir, é melhor dormir em casa do que dormir no banco da igreja. Ou então, se for para fazer bolinha de gente lá embaixo, desce o banheiro uma, desce dois, desce três, desce um, desce dois, daqui a pouco, aí também a gente vamos encerrar e vamos para casa. Porque ninguém quer orar, vamos para casa. Vigília é sacrifício, é para orar, E na hora da vigília, irmão, quando estiver orando, ninguém vai no banheiro, irmão. Ninguém vai beber água, nem vai no banheiro, não. É para orar. Misericórdia, 3 horas. E no domingo, depois da vigília, não vai haver a escola dominical. A escola dominical nós vamos deixar para outra quarta-feira. Vai ser na quarta, no culto da quarta, primeira quarta. 3 horas de oração. Então a escola do domingo, do dia da vigília, a vigília não começa no dia 27, no sábado e termina no domingo. Então vai ser pelo menos no domingo depois de meia-noite, eu sei que passa, não é possível. Né? Então não tem escola dominical. A escola dominical fica para a quarta-feira seguinte à noite. Aí a gente faz a escola na quarta. Para não ficar sem a escola, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só depende, a vigília só depende
vem para orar, buscar o poder de Deus, e a gente sentir a presença do Senhor, a gente vai à frente. Agora, se for para cochilar no banco, é melhor dormir em casa, que o colchão é mais macio. Mas se não aguentar, vai para casa. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer que hoje salvou-se mais uma vida na delegacia. Amém. Os irmãos olhem por eles, estão muito alegres, tem uns que estão pregando, estão cantando. Os irmãos olhem para que Deus faça a obra. Saiu hoje, disse que esperar até a gente chegar, mas depois vim para a igreja. Ainda depois que ele saiu, chegou outro. Amém. E olhei uma cela, aí eu até fiquei assim, porque o monitor que estava lá, ele disse, graças a Deus, que tinha 3 na cela. Ele disse, graças a Deus. Outro disse, se não tiver, se todo dia não tiver um aqui, não for preso em Alagoas, nós morremos de fome. Aí, graças a Deus, foi aqui que hoje estamos lendo para Jesus, tem 13. Foram-se que vão soltos e não vêm. Mas quando passa pela rua, está a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, nós estamos te agradecendo, Senhor, pelo trabalho maravilhoso, Pai querido, que foi realizado nesta noite. Pai santo e amado, aplica tuas palavras em nossos corações, ó Deus eterno, nos leva aos nossos lares, dá uma semana de paz, Deus querido e santo. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero, nessa oportunidade ainda, já que falamos na vigília, também lançar aqui um convite aos crentes que irão participar da vigília. Amém, Jesus. Naquele dia, emborque a panela no fogão, pelo menos até meio-dia. Ou seja, faça um jejum em prol da vigília, pelo menos até meio-dia, para Jesus, batizar com o Espírito Santo, repreender as enfermidades do meio do seu povo, salvar e trazer de volta aqueles que estão afastados, salvar as pessoas dessa cidade que hão de alcançar esta graça e nos guardar neste final de junho e de ano e até a vinda de Jesus de todos os males. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e para sempre.